Tem um pequeno momento entre o estar acordado e entrar no sono. Este momento é o momento mais rico da mente, que é a hora que você está acessando este vácuo quântico, que na hora que você dá uma informação, ou um decreto, ou um comando do que você quer, você coloca isso numa realidade. E essa realidade vibracional é que vai fazer acontecer isso. Esse é o primeiro passo para você perceber que você pode sim. É muito fácil você, com a sua mente, com o poder da sua mente, você alinhando a sua mente e trabalhando a sua vibração, conquistar coisas materiais. Isso é o que eu ensino. Isso é simples de conseguir. Agora, se você só ficar nisso, e é isso que eles querem, que você só fique nisso e vai colocando tudo isso como se fosse inatingível. O que é possível se coloca no impossível, e o que realmente poderia ser dito impossível se coloca onde? No inexistente? Joga debaixo do tapete, né? Joga debaixo do tapete. Mas acho que o ponto do Maurício, que ele sempre traz aqui, é essa falta de empoderamento que nós temos de acreditar que podemos ir além, né, do material. Ele é colocado, ele é estimulado em nós por pequenos agentes, pequenos grandes agentes, pequenos em número, mas grandes em poderio, né? Então, essa estimulação que faz a Matrix ser negativa, porque se você tirar esses agentes do jogo, sim, naturalmente as pessoas talvez elas procurariam mais o interno e menos o externo. Sim. Concorda? Concordo. Tipo a mídia tradicional, né? É. Hoje, se não existisse a mídia tradicional, as pessoas teriam ainda mais tempo para procurar canais igual ao seu. Canais igual o Lean. Sim. E hoje que você liga na TV aberta, por exemplo, no Brasil, é só notícia negativa, é crime, é adultério. Não, ou até material, né? Ninguém faz uma propaganda de vá ao parque esse final de semana, vai ter alguma coisa legal e tal. Medite por 15 minutos. Não, você não vê isso antes do Jornal Nacional, mas você vê um carro sendo vendido, né? É tudo girar a máquina, né, Rosa? E tem aquela coisa de que o ruim atrai, né? As tragédias atraem. Até mesmo se acontece uma coisa ruim na sua vida, você consegue contar para os seus amigos e entretê-los. Sim. Eles vão querer te ouvir. Sim. Nossa, você não sabe o que me aconteceu, e isso, um monte de tragédia, eles vão ficar tudo assim, vidrado. Sim. Agora chega contando coisa boa. Você não tem 5 minutos de atenção. Gera inveja, né? Não dá graça. Não chega nem a gerar inveja, não tem graça. Não pega, né? Então, o ser humano, ele é ávido por problema e dificuldade. Parece que ele é um chupim, ele cria isso. Então você fala assim pra mim, o que é essa Matrix? É a mente humana criando problemas. Por gostar de problemas. Por se deliciar. Por mais que sofra. Um lado masoquista. Daí você fala, como que eu saio disso, né? Como? Como que eu saio dessa teia, dessa né? Teia. Dessa teia que vai nos fazendo isso aqui com todos nós. Né? É a hora que a gente fala assim, é um despertar. Você tem que despertar. Primeiro você tem que reconhecer que você está nessa teia. Quais os benefícios, né, de estar aí, o que eu pseudo-mente acho que ganho. E aí você entra na sua insignificância. Só quando nós entramos na nossa insignificância, a gente pode encontrar significado. Enquanto eu buscar a minha significância, o meu significado, eu não consigo furar a bolha. Porque quem está buscando isso é o ego. A essência, ela é. E se eu sou, eu já estou. E se eu já estou, eu só preciso ser. O ser humano está buscando, tendo que ter. E com isso ele esquece que ele já é. É como se quanto mais eu desejasse, menos eu tenho aquilo dentro de mim. Porque, por exemplo, se eu desejo ser uma pessoa próspera ou autoconfiante, significa que eu estou assumindo para mim mesmo, no momento presente, de que eu não sou nada dessas coisas. Por isso que é um paradoxo. O desejo te põe na falta. A falta te põe na escassez. A essência te põe na totalidade. Isso para mim é espiritualidade. Então toda vez, não há problema nenhum em você desejar ter algo. Mas o seu desejo em ter algo é só por uma questão de o que você escolhe neste momento. Não porque te falta, porque já está ali. É como se você falasse, olha, eu escolho agora colocar um pouco mais de água. Ela está aqui. Não é que me falta. Mas a minha sede
por uma necessidade, eu vou e pego aquilo que eu preciso no momento. Daí nós estaríamos falando de uma igualdade. Que é a igualdade que há para todos, porque há para todos. Em abundância. Em abundância. Só que eu não consigo pegar aquilo que eu quero naquele momento. Então, vai tendo os acúmulos, né? Que nem a multiplicação dos pães de Jesus, né? Na parábola dos pães, o que mais nos admira não é a multiplicação, mas a divisão. Só sobrou porque teve divisão igualitária. E não porque teve uma multiplicação. Então, a gente fica querendo multiplicar, sendo que a gente precisa aprender a dividir. E o dividir não significa tirar de quem tem e colocar para quem não tem, que isso daí é um absurdo, aquela coisa de ficar, né? Não é essa a divisão. Mas a divisão é o que eu preciso, ele já existe. Se já existe, eu posso ter. E esse é o conceito básico de toda a minha metodologia. Tudo aquilo que você almeja em ter, você já tem. Então, por que se desespera tanto? Se tudo aquilo que você almeja ter, você já o tem. Porque você vive na falta de não ter. Mas aí, o que acaba acontecendo, a tal da lei da atração, né? Que todo mundo fala. Todo mundo fala que é pra você... como se desejar aquilo. Talvez seja por isso que não dá certo para muitas pessoas. Elas desejam e não sentem no agora. Porque a lei da atração, ela é uma lei secundária, terciária, né? A primeira lei é a lei da vibração. A lei da atração, ela só é uma consequência da vibração que você exala. Então, no momento em que eu desejo algo, mas eu sinto que eu não tenho aquilo que eu desejo, eu estou na falta, o que eu vou exalar enquanto vibração é o medo, é a tristeza, é a frustração. E isso daqui não tem nada a ver com aquilo que eu desejo. Então aqui eu vou... Essa energia que eu estou exalando, e essa que é uma vibração, conforme ela vai se mantendo constante, porque eu sempre vou querendo ter e não vou tendo, e vou ficando com medo, com insegurança, este é o meu... Essa é a minha assinatura, né? A minha identidade energética vibracional. E é isso aqui que eu vou atrair, como consequência. Então o segredo está... Posso desejar, mas tendo a certeza de que eu já tenho. Se eu desejo algo e ao mesmo tempo eu não tenho aquilo, a dor faz você vibrar numa dissintonia com o seu desejo. E o universo vai entender essa dor como uma rejeição daquilo. E não como uma atração do que você quer, mas como uma rejeição. Então, parece difícil falando. Né? Parece difícil falando. Mas é muito mais fácil fazendo. Você imagina qualquer coisa que você quisesse ter, já tendo. Nada nos falta. E esse é um condicionamento e uma crença imposta na Matrix, que nos falta algo. Daí você fala, mas como não? Me falta dinheiro. Me falta isso, me falta aquilo. É objetivo, é concreto uma hora que está me faltando. Mas só está faltando porque você sente que falta. Se você não sente que falta, não está faltando. Não está faltando. Então quem comanda o teu sentimento? Você precisa ter para sentir ou você precisa sentir para ter? Essa é a inversão da fórmula. Entendi. Mas aí a grande pergunta que fica é por que as pessoas sentem que falta? Porque chega na hora de pagar o boleto, pagar a escola do filho e trazer comida para casa, ela sente que está faltando. É como se o externo estivesse reafirmando as crenças dela de escassez. Sim. Como que a gente quebra isso? Como ter a certeza de que eu já estou na abundância? Então, na hora que você olha para as contas que você quer, né? As coisas que você tá ali e vai bater, e você fala assim, mostra, aqui é um dado de realidade. Exato. É isso que a pessoa fala, mas aqui é real que eu estou vivendo aqui. Daí a gente fala assim, dentro de um mundo onde tudo é energia, vibração e frequência, o que é real? Real é o que esses meus dois olhos estão vendo apenas? O que é real? Real é essa madeira que eu posso segurar e tocá-la, sendo que essa madeira é uma energia, onde os fótons e os prótons estão se movimentando mais lentamente, por isso que a gente chama de matéria. Então, no momento em que eu começo a olhar o mundo em termos de frequência, energia e vibração, eu mudo esse conceito. Eu posso aqui hoje, neste exato momento, não ter o dinheiro para pagar o boleto. Mas isso é hoje. E todo hoje, ele é fruto de um passado, da criação que a minha mente teve de um passado e que criou aqui. Porque nada acontece do nada, antes de acontecer fora, aconteceu dentro. E porque qualquer coisa que eu estou vivendo aqui hoje, ele é fruto de um passado criado na minha mente. Então eu estou olhando
para a minha escassez do momento, essa falta, que é um passado. Daí eu falo assim, poxa, mas se tudo é energia, frequência e vibração, eu posso muito bem mudar a minha vibração neste exato momento e começar a falar, a sentir que eu tenho. Esse não tem era um passado e não um agora. E aí você começa a suplantar na sua mente outra informação. Você fala assim, difícil. Difícil é a pessoa ficar do jeito que ela tá, parada, fazendo sempre as mesmas coisas e falando que é difícil. Outra coisa que impede as pessoas de mudarem, porque acha difícil. Mas eu achei muito bom, porque você tá mostrando que o motivo de a gente não conseguir sair dessa situação quando a gente tá numa situação de dificuldade é porque a gente olha a realidade física externa como se fosse a primeira camada de realidade. Como se ela ditasse o que é real. Pô, eu olho a minha conta do banco, eu acho que isso é a realidade. Mas antes disso tem uma camada de realidade zero, que é a nossa energia, nossas crenças, nossas vibrações, que geraram essa realidade. Exatamente. Que tá dentro de você. Então, a partir do momento que eu começar a botar o meu olho, não para a camada 2, mas para a camada 1 da realidade, é ali que eu vou poder, daqui a um tempo, ter uma nova realidade externa. É aí que você acessa o tal do vácuo quântico. Isso que é o vácuo. Isso que é o vácuo quântico. A hora que você está... É por isso que eu falei que nós estamos vivendo uma questão de tempo ilusório. Então, a nossa noção de tempo, relógio, ela é totalmente ilusória. O vácuo quântico, ele vem no espaço-tempo, que não é esse tempo linear. E que vem nesse suspiro. É entre, como se fosse uma respiração e outra. Há um espaço. Esse pequeno espaço é o espaço da criação. Que é o sopro divino. E que todos nós temos esse sopro a cada respiração. Isso seria o cocriar que as pessoas falam? Seria você estar no espaço vibracional da pura criação. Sabe um outro momento em que você está neste espaço? Quando você está para dormir, começando a dormir, onde o seu espírito vai se desligar, a sua consciência vai se desligando, você tem aquele momentozinho. Sim. Sabe, que até algumas pessoas têm até aquela sensação de que estou caindo, daí fica assim, mas tem um pequeno momento entre o estar acordado e entrar no sono. Este momento é o momento mais rico da mente, que é a hora que você está acessando este vácuo quântico, que na hora que você dá uma informação, ou um decreto, ou um comando do que você quer, você coloca isso numa realidade universal. E essa realidade vibracional é que vai fazer acontecer isso. Então, os maiores objetivos manifestos meus foi quando eu consigo colocar neste espaço. O processo de meditação, né, que as pessoas falam assim, eu vou meditar. Também na hora que uma pessoa que tem um treino meditativo, ela chega uma hora da meditação que ela perde a noção de corpo, de tempo e de onde que ela está. Ela entra num campo vibracional diferente. Ali é o momento exato. Ali seria o tempo do universo. O tempo das manifestações. Então a gente está sempre vivendo num tempo passado. Eu vi um vídeo seu que você ensina a fazer auto-hipnose, né? Que você mostra uma tela branca com um ponto no meio. Sim. Quando a gente consegue se auto-hipnotizar, seria um momento que a gente está entrando nesse vácuo quântico? Isso ou é uma técnica que seria um pré para isso. Um pré? É. Uma preparação. Uma preparação. Então, vamos supor, a pessoa vai lá, você está focando num ponto. Se você olhar só aquele ponto, você pode perceber que de repente, você vai tendo outra visão. A hora que você foca num pontinho ali, você fica alguns minutos, há uma abertura. E neste momento dessa abertura é a hora que você entra com um comando. Eu faço, né? Os comandos mentais, que são comandos vibracionais, eles têm que ter sempre as palavras e o sentimento exatamente do jeitinho que você quer, e no positivo e no presente. Comando é o comando tal coisa, né? E não um pedido. Eu quero, não é o eu quero, eu sou, eu faço, eu sinto. Eu sinto, eu estou. Então, e já está, e não uma coisa que vai acontecer. Porque tudo no universo acontece no momento agora. No now. No now, no li. É isso aí. Life no is li. now. Not is now. Você sabe disso muito bem. É só neste momento do agora.
Só que as pessoas não sabem viver o agora. Ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro. E no agora está no vazio, onde é o momento da criação. Que é o momento do oposto da respiração. Eu sempre pensava que a respiração era o now. Mas então é o entre respiração. É o entre respiração. Naquele, né? De leve. Se você for ver o nascimento, que a gente fala, quando a criança chora, quando ela nasce, é o primeiro sopro dela. Né? A primeira respiração. Então ela estava sem a inspiração. E daí ela abre para uma inspiração. A hora que entra o pulmão, o ar no pulmãozinho dela. Daí deve doer, aquilo que abre os brônquios. E aí ela começa com esse ritmo. E durante a vida vai ter várias, até que no final da vida vai ter a última expiração. Então a vida entre nascer e morrer é uma única inspiração, com vários ciclozinhos. Nossa. Então você inspirou ao nascer, expirou por último ao morrer. Entre esses intervalos, você teve vários nascimentos. Caramba, que Nascimento incrível. de uma nova ideia, nascimento de qualquer coisa que você queira Novo realizar. relacionamento, novo Por trabalho. isso que o ser humano, ele é o próprio co-criador da sua própria história. Então o now, ele tá no momento em que eu não estou nem inspirando e nem expirando. Naquele mini intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Mas aí como que eu uso isso? Como que eu consigo perceber esse tempo, esse momento, quando eu tô lá meditando? Tem algum jeito? Então, a meditação, você só é capaz de entrar numa meditação profunda através da sua respiração. Qualquer técnica meditativa é em cima de respiração. E o que eu mais gosto de todas as técnicas meditativas é simplesmente aquela: preste atenção na sua respiração. Nem precisa nem esforçar, nem nada. Se quiser forçar, pode forçar. Pode fazer vários, né? Às vezes eu até dou algumas técnicas respiratórias para ajudar a pessoa a trazer mais a presença para agora. Mas se você parar e só prestar atenção em como que o ar está entrando e saindo, você vai perceber este ponto. Se eu inspirar fortemente, eu não percebo este ponto. Eu posso até usar, né? Alguma técnica respiratória, aquela respiração nasal, ou mesmo uma respiração mais acelerada, só para me trazer a presença. Mas a partir daí, você tem que só prestar atenção. Se minha atenção tiver máxima, se eu estiver bem focado, eu vou conseguir Você vai perceber notar, esse vou ter consciência. E aí eu tive consciência, o que eu faço daí? Neste momento da consciência, você, nesse espaçozinho, que é um milésimos de segundo, nesse espaçozinho você entra na plenitude da tua essência. Nossa. E quanto mais ciente você estiver desse processo, imagina, quando você está respirando, tudo isso está. Então a nossa essência, ela permeia toda a nossa existência. Só que a gente fica no respirar fundo, aquela coisa, esse a mais é o ego. Vamos pensar assim, onde que o ego toma conta de todo esse espaço, sendo que a essência é aquele pontinho, mas que é esse pontinho que te faz ter a noção de vida e morte, que é a nossa finitude. Entendi. A noção de vida e morte. A noção de vida e morte nos coloca em contato com a nossa essência, nos tira do buraco do ego e nos põe na totalidade. Eu gosto muito da ideia da morte do corpo. Vamos discorrê-la. Né? Porque a ideia da morte é que nos traz um sentido para a vida. Tem gente que acha que a morte é a coisa mais descabida do mundo, né? De repente você está aqui, de repente você não está. E que deixa a gente, né? Com medo. Com medo, que deu. Faz o que? Uns 3 dias, né? Uns 3 dias que faleceu um médico que me acompanhava, né? E assim, também, pluf, do nada, daí você fala, nossa, morreu, como assim? Sabe assim? Nos pega de surpresa, né? Até porque, sério, né? Conversei com a pessoa outro dia, ainda já não está mais aqui. Então, essa surpresa que a gente tem diante da morte é aquela surpresa da nossa finitude e, ao mesmo tempo, da própria vida. Que seria essa surpresa que você encontra nesse vácuo dessa respiração que eu estou falando. É aquela surpresa que você fala assim, nossa, eu estou aqui. Eu estou inteiro aqui. E só diante da possibilidade da nossa finitude corporal é que a gente consegue encontrar algum tipo de dignidade.
Porque se a gente não, né, se eu falar assim, bom, vou viver para sempre, não tenho aquilo ali, você perde um pouco a dignidade, né? Mas como você sabe que você vai, né, que tudo é finito dentro desta materialidade, então te coloca em contato com alguma coisa que excede essa finitude. Porque eu acho que é neste momento entre o fim e o início de algo que nos coloca em contato com algo maior.